nós somos carentes de Ti, Senhor. Eu nada tenho, mas usa-me, Senhor, usa através do Teu Espírito Santo e venha falar conosco nesse dia que nós necessitamos de Ti, Senhor. Estamos na Tua presença para glorificar o Teu nome. Vou trazer a palavra, está em 2 Samuel, capítulo 9, que fala sobre Mefibosete. Talvez você já tenha escutado falar sobre Mefibosete. É uma palavra que talvez você já tenha escutado algumas vezes, mas a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Todos os dias Deus fala conosco de uma maneira especial. Deus, Ele cuida dos seus, Ele cuida daqueles que Ele ama e Ele cuida da tua vida. Deus abençoe a tua vida nesse dia. Te agradeço por estar aí conosco, ouvindo a palavra do Senhor. Que é o melhor lugar, né? Que nós poderemos estar é na presença do Senhor. Paz, Senhor, irmã Márcia Quadros, de Maquiné, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul está passando por um processo, né? Processo de aperto, né? Mas tudo é permissão de Deus e nós temos que orar um pelos outros. A grata a Deus por mais um dia na presença gloriosa do Senhor, que Ele nos dá vida e vida com abundância. Então vamos ler a palavra do Senhor em 2 Samuel capítulo 9, que fala assim. Vou ler do versículo 2 em diante e depois vamos meditar na palavra. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Aleluia. E o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu, Ziba? Ou seja, ele não tinha certeza se era Ziba, mas ele pergunta: És tu, Ziba? Ou seja, e ele disse: servo seu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de benevolência de Deus? Ele fez essa pergunta. Há ainda alguém que restou da casa de Saul, que restou daquela chacina que foi quando Saul foi ao combate de guerra e eles o destruíram, o filisteu, e assim destruiu também a sua casa. E disse o rei, o rei, onde está? Aí ele responde assim ao rei. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Vou dar uma paradinha aqui para você entender como é que ele apresenta um príncipe. Como foi que Ziba, sendo servo, apresenta o filho de Jonatas? Jonatas era aquele que era amigo de Davi, no pior momento da vida de Davi, onde ele começou a perseguição por Saul, seu pai. Então, Jonatas e Davi criaram uma amizade linda, uma amizade abençoada por Deus. Jonatas livrou muitas vezes Davi do perigo, porque eles tinham uma afinidade muito grande como irmãos. E quando Jonatas, inocente, morre por causa da rebeldia de seu pai Saul, ele deixa um filho. E esse filho, na fuga, era um bebê. E aí, quando a ama, que naquele tempo as amas eram as que cuidavam, eram as babás, que cuidavam dos filhos dos reis. Os reis, as mulheres dos reis, era somente beleza, cuidavam do palácio, das joias. Mas, quando ela viu o perigo, a ama muitas das vezes se afeiçoava aos bebês, criavam como se fossem seus próprios filhos. E ele vai e leva aquela criança em fuga, ela vai correndo, ela abraça aquela criança e ela cai. Porque numa fuga de guerra, a paz do Senhor, irmão Moisés, que Deus abençoe a sua vida. E aí naquela fuga a ama cai sobre o bebê e ele caiu, mas ela ainda assim conseguiu pegar ele e fugiu. Fugiu para quê? Porque quando um rei era pego,
Eles pegavam a descendência inteira, o povo inteiro que servia aquele rei, eles matavam a espada. E aquele bebê estava condenado já ali. Já nem sabia por que estava no meio de uma guerra. E ali ele fala, você tem ainda um, ele escapou, mas ele é aleijado, ou seja, esquece. E é assim a notícia que o Senhor dá sobre ti. Quando você está na pior situação, quando você precisa, para o seu irmão Sandro, quando você precisa da mão de alguém, eles falam, aquele lá, esquece, não consegue mais caminhar, não consegue mais se levantar. Existe, ele tem vida, mas não vale a pena. E assim foi no pior momento da vida de Mefibosete. O rei procurando alguém para abençoar. E assim acontece comigo e com você. O rei procurando alguém para abençoar. E aí quando chega alguém para falar sobre você, o que eles falam sobre você? É aquela lá, é aquele lá que não vale a pena investir. Ou seja, o rei, ele sabia que o rei queria abençoar. Ele tinha certeza da intenção do rei. Porque quando o rei chama a Ziba, ele pergunta, existe alguém ainda da casa de Saul? Saul era inimigo de Davi. Perseguiu Davi por muitos anos. Mas ele diz, para que eu use de benevolência. Ou seja, o rei deixou claro para Ziba que a intenção dele era apenas uma, abençoar. Então ele sabia o que o rei queria com Mefibosete. Ele disse, ele existe, mas não abençoa. Ou seja, dá para mim, mas não para ela ou para ele. Esquece, ele é aleijado. O que representa uma pessoa aleijada? É uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. E a dele ainda era pior, que era nos 2 pés. Ou seja, ele não poderia se levantar. Quando o inimigo atinge os teus pés, tu não consegue sair do lugar. Tu não consegue se levantar. E ali estava Mefibosete, sendo identificado como alguém que não mereceria aquela bênção. Talvez você entrou aqui para ouvir o que Deus tem para falar para você. Ou o que o inimigo já falou de você. O inimigo vai e lhe apresenta você como aquela que não merece ser abençoada. Aquele que não merece ser abençoado. Ele poderia ter dito, não existe. Existe ainda o filho de Jonathan. Ele não precisava dizer que ele era aleijado. O rei não perguntou a condição física dele. Quando Deus ele quer te abençoar, ele não quer saber como estado que você está. Mas o rei queria te dar as bênçãos. E Deus ele quer te abençoar. Mas aqueles que estão ao teu redor, Ziba não era inimigo. Ziba estava apresentando Mefibosete ao rei. Ele é aleijado, ele não merece essas bênçãos. Esquece. Porque naquela época, a pessoa que não poderia movimentar os seus pés, eles eram colocados numa outra terra, porque eles não eram bem vistos à sociedade. Era como se eles tivessem uma maldição. Era como se eles tivessem uma lepra incurável. A deficiência de Mefibosete era incurável. Ele estava banido da sociedade. A sociedade não o aceitava e não o queria. Ele foi jogado numa terra chamada Terra de Lodebar, que significava terra daqueles que são amaldiçoados, daqueles que não merecem, daqueles que estão já contaminados por algum tipo de pecado, por alguma maldição dos seus pais. E ali estava um homem que era príncipe, filho de príncipe, neto de rei,
jogado ao esquecimento. Mefibosete já era adulto, ele já tinha uma idade, mas o rei disse: eu quero ver ele, porque aquele laço de amizade que existia entre Jônatas e o rei Davi era importante. E como é bom ter um amigo verdadeiro, alguém que você possa chorar e desabafar e contar o que você está vivendo. E são poucos. Talvez você não tenha nenhum ou apenas um que você possa contar no momento que você precisa. Jônatas era um amigo sincero e verdadeiro para Davi. E aquela amizade ficou eterna. Porque mesmo que existisse todo o dinheiro do mundo, não pagaria aquela amizade. Porque era verdadeira. Uma amizade fiel. Uma amizade que não tinha preço. Davi, quando ouve falar que o filho dele era deficiente, poderia dizer: não, então deixa para lá. Mas o rei quer te abençoar. O rei quer derramar as bênçãos sobre a tua vida. Não importa como você está. Porque teve momento na vida de Mefibosete que ele não lembrava mais que ele era príncipe. Que ele não lembrava mais que ele era da descendência real. Talvez você tenha se sentido assim de alguma maneira. Esquecido, abandonado. Se sentindo até mesmo que uma maldição estivesse sobre a tua vida. Porque tantas coisas deram errado. Tantas coisas não fluíram na tua vida. E ali estava, vou ler um pouco mais adiante, e disse o rei: onde está? E o rei fala para você: aonde você está? Qual é a situação que você está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jônatas, e filho de Saul, veio a Davi e se prostrou, com o rosto por terra, e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jônatas teu pai. E deixou bem claro: e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Você vê como é interessante quando ele chega à presença do rei. Porque quando você é perseguido, quando você é humilhado, você já não acredita mais que a bênção é para você. Quando Mefibosete chega diante do rei, ele se prostra em sinal de humilhação. Em sinal da humilhação maior ainda, porque o rei havia o chamado. Ele jamais imaginou que o rei o chamaria para o abençoar. Porque quando o rei, ele tomava posse do seu reinado, ele encontrava alguém daquela descendência que teria direito ao trono, ele mandava matar. E quando o rei chama Mefibosete, a primeira coisa que Mefibosete pensa: ele vai acabar comigo. Afinal, eu estou em fuga, eu estou sendo perseguida a vida inteira. Então, por que eu vou ser abençoado agora? Porque quando você só apanha, quando você só recebe perseguição e a tua vitória chega, você continua achando que está na perseguição. Você continua achando que não é para você a bênção. E assim estava Mefibosete. E como você está? Mefibosete estava diante da vitória. Estava diante do rei. E o que ele faz? Se prostra. Ou seja, em sinal de amor ao rei, em sinal de reverência ao rei. Ele esqueceu que ele tinha sangue real naquele momento. Porque ele já era chamado de aleijado há muito tempo. E como que eles têm te chamado?
que você até agora você não consegue imaginar que a bênção chegou e você continua achando que está sendo amaldiçoado, que continua naquela situação. Um pássaro, quando ele é preso dentro de uma gaiola por muito tempo, o dono dele abre a janela para que ele voe. Ele voa, dá um pulinho lá e volta. Porque ele se acostumou. Ele se acostumou com a miséria daquele lugar. Ele que se acostumou, ele acha que a liberdade não é para ele. Que está melhor do jeito que estava. O povo, quando sai do Egito, que veio as 10 pragas sobre o Egito, e Moisés tira aquele povo de lá, eles pensaram que a vitória não era para eles. Muitos pregam que aquele povo murmurou, sim, eles murmuraram, eles reclamaram, eles erraram, como eu e como você. Mas quando você está cativo por muitos anos, você não crê mais que a vitória é para você. E como você está neste momento? Como você está se sentindo neste momento? Porque ali estava Mefibosete prostrado, pensando por que ele vai me abençoar. Não faz sentido. Mesmo que Deus diga, eu estou te dando a vitória, você não está crendo que é para você. Você continua pensando que Lodebar estava melhor. Aquela terra que eles te massacraram estava melhor. Você continua pensando que estava bom assim, que você não quer sair daquele Lodebar. Mefibosete estava desse jeito. Aí ele chega para o rei, quando ele ouve aquilo, eu quero te abençoar, Mefibosete. Ei, Mefibosete, eu estou falando com você. Deus está falando com você. Toma posse da tua vitória. A tua vitória chegou, você tem que crer. Rabá, que sou decai. Aí ele diz para ele, quem sou eu? Aí vem a questão. Mefibosete fala para o rei, quem sou eu para tu te lembrares de mim? Aí estava o problema, a identidade dele ele tinha perdido. E você perdeu a tua identidade. Ele disse, quem sou eu para te lembrares de mim? Você está entendendo a profundeza dessa palavra? Isso mesmo, chora, derrama a tua lágrima. Ele tinha perdido a identidade dele. O reinado onde ele nasceu, aquilo já não importava mais. Mefibosete, quem sou eu para tu te lembrares de mim? Ou seja, eu entendi que eu não sou nada. Eu entendi que eu não mereço as bênçãos de Deus. Eu entendi que o reinado nunca vai ser meu. Eu entendi que eu perdi tudo. Tá entendendo? Aí ele vai mais adiante e diz assim. E disse Davi, não temas. Ou seja, Davi percebe que ele estava com medo. E Deus percebe que tu está com medo de receber a tua vitória. Aí ele diz assim, não temas, Rai que baço e decai, porque de certo usarei contigo de benevolência, eu vou ser bom para você. Eu não vou ser como aqueles que te massacraram. Eu não vou ser como aqueles que te judiaram, tá entendendo? Você tá entendendo o recadinho de Deus aí? Eu não vou judiar de você. Mefibosete, eu sei que você está sofrendo, eu sei o processo que você passou, mas eu estou dizendo para você, eu vou cuidar de você, Rabassou. Então se inclinou e disse, aleluia, aleluia, eu sinto a presença de Deus, eu restituirei tudo. O Senhor está falando contigo, eu vou te restituir. Você não é aquela lá que te massacraram. Você não é aquela lá que te caluniaram. Você não é aquela lá que te humilharam, que te humilharam. Você é especial. Você tem descendência real. O sangue que corre na tua veia não é qualquer sangue. Não é o sangue da tua família, não é dos teus. É real.
Você pertence a Deus. Aí ele diz assim, aleluia, aleluia, eu sinto a presença do Senhor. Restituirei todas as terras que tu perdeu, que pertencia a você. Ou seja, aquelas promessas que você achou, agora não vai cumprir mais na minha vida. Porque já passou o tempo, na época que Deus prometeu, eu sabia que era uma promessa verdadeira, mas não importa mais. Porque Lodebar acabou com meus sonhos, Lodebar terminou comigo, Lodebar destruiu minha identidade, Lodebar me aniquilou. Ele perdeu tudo. Porque Davi disse, eu vou restituir tudo. Deus, ele fala para você, eu vou restituir tudo. Aqueles sonhos que você idealizou para você. Aquelas terras, aquela casa, aquele sofá, aqueles bens que você sonhou, aquele carro. Ele disse, eu vou restituir tudo. Aleluia! Toma posse, essa palavra é forte. Aleluia! Então se inclinou e disse, quem é o teu servo? Lá vem as lembranças de Lodebar. Lá vem as lembranças do esquecimento e do sofrimento que não saíam assim tão fácil do coração dele. Para teres olhado. Ou seja, eu não mereço nem sequer um olhar teu, rei. Eu nem sequer mereço que tu me olhe. Imagina o aspecto que ele saiu de Lodebar. O aspecto que ele estava, a pele como estava, o cabelo como estava, a roupa como estava, o cheiro como estava. Porque eu sou como um cão morto. Aleluia! Olha como ele estava se sentindo. Olha como Lodebar acabou com Mefibosete. Lodebar acabou com os sonhos de Mefibosete. Lodebar acabou com os teus sonhos. Ele está diante do rei que diz, ei, eu estou aqui. O Senhor está dizendo, eu estou aqui, está entendendo? A vitória chegou. Não percebeu ainda. Aí ele disse, eu sou um cão morto. Ele começa o desabafo da inferioridade, de eu dizer, eu não mereço, Senhor. Eu acho que não é para mim. Eu não creio que é agora que eu vou receber. Pode ser que seja mais adiante, eu tenho que esperar mais tempo. Mas é agora. Chegou a vitória para você. Mefibosete, mas eu me sinto como um cão morto. Um cão não tem valor. Imagina um cão morto. Eu acabei. Eu terminei meus sentimentos. Eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Lodebar acabou comigo. O que Lodebar fez com você? Não importa. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus tem para você agora é muito melhor que Lodebar. Lodebar foi apenas uma experiência. Foi um momento trágico. Lodebar deixou sequelas. Deixou Mefibosete sem andar. Deixou Mefibosete com defeito físico em seu corpo. Mas acabou Lodebar. Acabou o tempo do teu esquecimento. Chegou o tempo agora que aqueles que te chamavam de aleijado, de aleijada, daqueles que diziam, agora acabou, agora nunca mais vai tomar posse daquilo, das bênçãos, das heranças, das promessas, aquele Lodebar. Acabou. Porque quando você entra em Lodebar, o teu inimigo lá fora toca trombeta e termina de matar. Tá lá em Lodebar, esquecida, a terra do esquecimento, a terra que não tem mais valor. Ninguém sai de Lodebar, ninguém sai de Lodebar. Mas o Senhor tirou Mefibosete de Lodebar.
E o Senhor vai tirar você de Lodebar. Toma posse da palavra. Acabou o tempo de esquecimento. Chegou o tempo da vitória. Toma posse de tudo aquilo que você perdeu. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe neste dia. Que Deus te dê vitória. Senhor, toma posse da palavra. Senhor, derrama tuas bênçãos sobre aqueles que estão assistindo, que vão assistir depois. Toma posse, porque Lodebar nunca mais. A tua vitória chegou, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.